Olá, nesta edição da TV Espaço Mulher Online, nós estamos muito contentes e admiradas, uma jovem, mas tão eficiente e eficaz delegada em defesa do direito das mulheres na 2ª Delegacia de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Nós estamos falando com a doutora Jaqueline Valadares. Vocês vão descobrir como que ela é formada, muito desenvolvida já, escrevendo livros, enfim, fazendo parte, uma excelente conferencista, e nos agrada muito estar aqui, estamos muito felizes e vamos de novo discutir a Constituição Federal de 30 anos, comemorando os 70 anos da Declaração de Direitos Humanos, mas agora sob o ponto de vista do direito das mulheres e nas delegacias das mulheres, combatendo o crime contra as mulheres. Muito bem, doutora, seu cumprimento aos nossos internautas. Olá, obrigada, é um prazer estar aqui participando desse canal. Muito grata também para nós. Conte-nos um pouco, doutora Jaqueline Valadares, sobre a sua formação acadêmica. Aí sei que também leciona, quais as disciplinas? Eu sou formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Sou pós-graduada em Direito Processual Penal e Direito Penal aqui em São Paulo, e eu atuo lecionando em alguns cursos preparatórios para as carreiras policiais e também na pós-graduação em universidades aqui no estado de São Paulo, na área de Direito Penal e Processual Penal. Muito bem. E quando a senhora optou por ser delegada de polícia, por que decidiu, como reagiu a família? Também tem isso, né? E também vou para a Delegacia das Mulheres. Como é que foi essa articulação aí, do início até agora? A questão de ser delegada, na verdade, aqui em São Paulo aconteceu, né? Porque eu sou do Rio de Janeiro, me formei lá e assim que eu me formei, abri o concurso para delegado de polícia em São Paulo e no estado de Minas Gerais, mas no Rio de Janeiro, que era onde eu vivia, minha família vive, não abria o concurso. E aí eu resolvi fazer tanto concurso para Minas quanto para São Paulo. Eu tenho policiais na família, meu pai é policial civil lá no Rio de Janeiro, então me inspirou. E aí eu resolvi fazer o concurso e acabei passando nos dois, mas optei por trabalhar aqui em São Paulo, porque eu já gostava, já conhecia o estado. E acabei me apaixonando e aqui estou, não pretendo mais voltar para o Rio de Janeiro. E Delegacia da Mulher também, há quanto tempo? Na Delegacia da Mulher eu estou há aproximadamente 3 anos, um pouco mais. Eu me formei na Academia de Polícia e minha primeira lotação foi numa Delegacia da Mulher aqui em São Paulo, na primeira delegacia, no centro. Fiquei lá mais ou menos 8 meses. E depois fui para uma delegacia comum, que é o que a gente chama de pronto-socorro, né? Onde você lida com todo tipo de ocorrência. Então, para fim de aprendizado, é muito importante. Então, optei por ir para uma delegacia comum, ter essa vivência. Fiquei alguns anos e aí depois ressurgiu a possibilidade de eu voltar a trabalhar numa delegacia da mulher. E aí eu aceitei o convite e estou aqui na 2ª delegacia há quase 3 anos. Muito bom. Então, vamos conversar um pouco, como eu disse, sobre o conceito, né, da igualdade, da equidade, a dignidade humana que estão expressos aí na Declaração de Direitos Humanos, né, 70 anos, e a Constituição Federal nos seus 30 anos. Uma das palavras que a gente mais encontra, né, quando vamos inclusive analisar, olhar, estudar os tratados, as convenções, enfim, está a questão da igualdade da mulher, está a questão da equidade de direito das mulheres, né? Todavia, surgiu um movimento contrário, muitas vezes homens, tem mulheres também, né? Então estão criticando, principalmente a palavra empoderamento das mulheres. Eu acredito que está faltando um pouco mais de explicação, eu diria das pessoas que estão com mais formação, para orientar, né, para argumentar. Então, o que é o feminismo, o que é ser feminista, qual é a diferença entre um e outro, enfim, qual que é a sua opinião referente a essas questões que agora parecem que a gente começa a ser discriminada também pelo idioma, será que é isso?
Essas questões relacionadas à mulher ainda encontram bastante resistência, né? Nós vivemos ainda em um país muito machista, mas não é um privilégio do Brasil. Diversos países têm esse problema, países de origem muçulmana, as mulheres têm problemas ainda muito mais gravosos do que os nossos. Então é um trabalho que deve ser feito diuturnamente, um trabalho da polícia, das demais instituições públicas, da iniciativa privada, para conscientizar homens e mulheres sobre a atual situação feminina e como nós devemos nos portar perante isso. É importante nós mulheres também nos conscientizarmos, porque muitas de nós também temos pensamentos machistas, né? Algumas mulheres ainda criam seus filhos de forma que se tornarão homens que veem a mulher como um objeto. Então também é um trabalho nosso atuar nessa seara para mudar um pouquinho o pensamento desses homens, para conscientizá-los sobre o lugar da mulher, sobre a igualdade de gênero, trabalhar essa questão do gênero, que não só as mulheres, aquelas nascidas do sexo feminino hoje sofrem problemas, dificuldades. Hoje a gente tem a questão do gênero, que é como a pessoa se identifica psicossocialmente. Então temos uma dificuldade muito grande na aceitação das mulheres trans na sociedade hoje, que elas sofrem preconceitos relacionados não só ao gênero que optaram, o gênero mulher, feminino, que já é um gênero que historicamente sofre resistência, e também por conta da sua opção sexual. Então eu trabalho até com a ideia de que eles sofrem uma dupla vulnerabilidade. Então nós precisamos conscientizar a população de toda essa problemática relacionada a gênero, a feminismo, tudo isso realmente é algo que precisa ser conversado. Porque, na verdade, quando vamos analisar o que a senhora falou há pouco, tem um fato que me contaram, não sei se é verdadeiro, mas foi dado por verdadeiro por uma pessoa da área de jornalismo, que estava uma mãe com a filha numa condução pública, e a filha, cansada, encostou a cabeça no ombro da mãe e começou a dizer: ai, mãe, eu estou cansada. Assim, a mãe fez uma afago, sabe, coisa de mãe com o filho ali conversando. E houve um grupo que se rebelou, e depois outras pessoas também começaram a dizer palavrões contra elas, como se fosse um caso, digamos, amoroso entre duas mulheres que não tinham vergonha dentro daquele local público. Elas ficaram muito estarrecidas, e até aproveito a dica: pode-se fazer uma ocorrência sobre isso, digamos assim, na delegacia, qual delegacia? Se ocorre isso com uma mãe e uma filha de uma forma pública, qual que é o procedimento? Depende do que foi feito exatamente, mas se elas foram hostilizadas, por exemplo, com palavrões, agressões físicas, agressões verbais, isso tudo pode configurar crime. Agressões verbais normalmente configuram crime de injúria. E aí cabe o registro do boletim de ocorrência em qualquer delegacia, tanto em delegacia de defesa da mulher, já que elas são mulheres, quanto em delegacia comum. As delegacias comuns, elas têm a mesma atribuição, elas também podem fazer esse tipo de registro. Como as DDMs, hoje em São Paulo nós temos 133 delegacias de defesa da mulher espalhadas por toda São Paulo, entre capital, Grande São Paulo e interior. Mas nem sempre a delegacia mais próxima da casa da vítima é necessariamente uma delegacia da mulher. Então ela pode se sentir à vontade de fazer o boletim numa delegacia comum, que eles têm também a atribuição para fazer esse tipo de registro. Ela não precisa necessariamente se despencar, se deslocar para uma delegacia da mulher. O que ela precisa é ser bem atendida em qualquer lugar que ela optar por fazer esse registro. Eu creio que é importante também, doutora, saber assim, o que fazer em relação à empresa. Eles vão investigar pelo horário, a condução que estavam aquelas pessoas, em condição de identificar isso também, porque tem que, não sei se tem que notificar a empresa também, porque é um procedimento até de direito a danos, não é? Sim, tudo isso precisa ser verificado no caso concreto, se a empresa tem alguma responsabilidade naquela situação ou se foi algo praticado única e exclusivamente pelos seus usuários, certo. Ou se a empresa se omitiu. Isso tudo precisa ser avaliado no caso concreto. Se ficar configurada alguma responsabilidade da empresa, algum tipo de omissão, até alguma conduta ativa da empresa no sentido de hostilizar, dos funcionários dessa empresa, no sentido de também hostilizar essas usuárias do serviço, é possível eventual responsabilização, sim.
É importante também essa dica, né? Para que treine os seus funcionários, porque ninguém tem que estar numa situação desta, né? Tem que as pessoas, mas assim, os passageiros também têm que aprender a ler, entender que não tem por que fazer isso durante o trajeto, né? As pessoas têm a liberdade de ser. Eu fiquei muito estarrecida de saber uma situação desta, né, doutora? Pior que é fator real, né? Agora vamos pensar um pouco também noutra questão que assim, nós temos, né, tratados, convenções. Na própria Lei Maria da Penha fala da questão pelo dano material, né, a questão da violência moral, da violência contra o patrimônio, né? E o que é que nós podemos dizer dentro das famílias? O que seria essa violência do patrimônio? Quem provoca? Se cunhado estragou algo numa briga, o irmão, tem tudo a ver ou só marido e mulher? Como que funciona no âmbito familiar? A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, do ano de 2006, né? Ela adveio de uma situação de violência sofrida pela farmacêutica Maria da Penha. Ela sofreu 2 tentativas de homicídio por parte do marido dela. Uma primeira tentativa, ele teria simulado um roubo na residência, e na segunda tentativa, após ela nessa primeira tentativa de homicídio, ele simulou o roubo e desferiu tiros de espingarda contra ela que a deixaram paraplégica. Ao retornar para a residência do casal, ele praticou uma nova tentativa de homicídio em face dela. Desta feita, ele tentou matá-la por eletrocução enquanto ela tomava banho, choque. E ela sobreviveu a essas 2 tentativas de homicídio. O processo dele demorou quase 20 anos para que ele recebesse uma pena efetiva, e foi nesse contexto que o caso dela foi levado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que questionou o Brasil sobre uma falta de políticas públicas interna para a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Nesse contexto, o Brasil acabou sendo condenado internacionalmente a implantar políticas públicas de proteção e também de repressão à violência contra a mulher, e aí foi nesse contexto que surgiu a Lei 11.340 em 2006, que acabou ficando conhecida como Lei Maria da Penha por conta do caso dela, que foi o caso que levou a Comissão Interamericana a tomar conhecimento dessa falta de zelo do nosso país com a situação da mulher. A Lei Maria da Penha, ela traz exemplificativamente 5 tipos de violência: violência física, violência patrimonial, violência moral, violência psicológica e violência sexual. São exemplos de violência, são as mais comuns. Isso significa dizer que podem existir outros tipos de violência que a mulher seja vítima que não estão ali elencadas, né? Esse autor, ele pode continuar sendo responsabilizado. As 5 violências elencadas ali são meramente exemplificativas porque são as mais comuns. Só que a Lei Maria da Penha, ela não se aplica a toda e qualquer situação envolvendo mulher. Então não basta ser mulher para que a Lei Maria da Penha seja aplicada. É imprescindível que essa situação se adeque a 3 ambientes. Ou essa agressão, seja física, verbal, psicológica, moral, sexual. Essa agressão, ela tem que ocorrer ou no ambiente doméstico, ou no ambiente familiar, ou decorrente de uma relação íntima de afeto. Quando a gente fala em Lei Maria da Penha, é muito comum as pessoas associarem a essa agressão praticada em decorrência de uma relação íntima de afeto, ou seja, namorados, marido e mulher, companheiros. Mas a Lei Maria da Penha, ela também se aplica a outras situações que não têm esse tipo de relação. Então, pessoas que têm uma relação doméstica, ou seja, que moram juntas, mas não são namorados, amigos que dividem o mesmo apartamento, por exemplo. Se o amigo agride a amiga, ele pode ser responsabilizado nos termos da Lei Maria da Penha, porque eles têm uma relação doméstica, eles moram juntos. Ou pessoas que tenham uma relação familiar. Então, o pai com a filha, ainda que eles não morem juntos, a filha tem a casa própria dela, mas por algum motivo ele agride essa filha, ele pode ser responsabilizado. Irmão que agride a irmã, filho que agride a mãe. Tudo isso pode ser adequado a uma situação de violência doméstica prevista na Lei Maria da Penha. Então vai muito além de uma mera agressão entre marido e mulher. Pode se estender também para qualquer relação de âmbito doméstico ou relação familiar. Pode ocorrer também de ser aplicado se a mulher violenta o marido? Então, se é a mulher que é a agressora, não vai aplicar a Lei Maria da Penha, a não ser que a gente esteja diante de uma relação homoafetiva entre 2 mulheres. Então, se eu tenho uma relação entre 2 mulheres,
eu tenho uma vítima mulher e uma agressora mulher, é possível a aplicação da Lei Maria da Penha. Ou ainda que não seja uma relação homoafetiva, uma mãe que agride a própria filha, cabe Lei Maria da Penha. Para eu falar em Lei Maria da Penha, a vítima precisa ser mulher. O agressor pode ser tanto um homem quanto uma mulher, então pode ser a mãe que bate na filha, a namorada que bate na outra namorada, mas a vítima sempre tem que ser uma mulher. Se eu tenho uma vítima de sexo masculino, eu não aplico a Lei Maria da Penha. Não significa dizer que a mulher que bate no namorado não vai ser responsabilizada criminalmente. Ela vai responder pela lesão corporal nos termos do Código Penal normalmente. Só não vai ser aplicada a ela a Lei Maria da Penha. Muito bem. Bem claro isso, hein, gente? Aí nós temos também a questão da violência patrimonial, que eu estava perguntando. Como que se dá isso? Então, a violência patrimonial, ela pode se dar de diversas formas. A Lei Maria da Penha, ela não traz quais são os crimes, ela fala de forma genérica em violência. O único crime que ela traz é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Os crimes são os crimes que nós já temos no nosso ordenamento, por exemplo, no Código Penal. Então, quando eu falo em crime patrimonial, o mais comum no dia a dia das delegacias de defesa da mulher é o crime de dano, principalmente numa situação envolvendo relação de afeto. Então, você tem um casal de ex-namorados ou de namorados, o rapaz fica enciumado porque ela está trocando mensagens com alguém, ele vai e quebra o celular dela. Isso configura um crime de dano. Então, na prática, no dia a dia das DDMs, o dano é o crime mais comum relacionado à questão patrimonial. Mas a gente pode pensar em outras situações. É possível pensar, por exemplo, num crime de furto, de estelionato, tudo isso é possível. O que acontece é que o nosso Código Penal, ele traz uma isenção de pena em algumas situações. O Código Penal, ele fala, no seu artigo 181, que vai ser isento de pena quando o cônjuge estiver na constância do casamento, ou seja, se eu tenho um casal, eles estão casados e o marido subtrai o dinheiro da esposa, para o Código Penal ele está isento de pena. Então existe essa isenção. Então os crimes patrimoniais são um pouco mais complexos porque o Código Penal ele traz essas exceções. Mas essa exceção é vice-versa também. Então se o homem subtrai o dinheiro da esposa, ele é isento de pena, mas o contrário também acontece. Se ela subtrai o dinheiro do marido, durante a constância do casamento, o Código Penal dá essa isenção de pena. Então tem uma complexidade um pouco maior na investigação dos crimes patrimoniais por conta dessa causa de isenção de pena. Mistura o patrimonial com o econômico, mais ou menos. Porque na maior parte dos casos, esse casal ele está em comunhão parcial de bens. Então é muito difícil dizer que aquele bem era só dela ou que aquele bem era só dele. Ele destruiu o carro da família. Então era um carro só dele, era um carro só dela, era um carro da família, então tudo isso tem que ser verificado. Isso não permite, por exemplo, na relação familiar, por exemplo, filho contra pai ou mãe, um irmão contra irmão, aí já vai para o outro Código Penal. Então, essa isenção de pena ela também se aplica nos casos de ascendente ou descendente, ou seja, filhos ou pais. Então, se o filho subtrai dinheiro do pai ou da mãe, ele também recebe essa causa de isenção de pena. Ou seja, ele não é responsabilizado por essa subtração, a não ser que ele empregue, por exemplo, violência ou grave ameaça, que aí eu já não falo em furto, eu já falo em roubo, aí ele é responsabilizado. Ou se esse pai ou essa mãe de quem ele está subtraindo dinheiro já é considerado idoso, aí ele vai responder normalmente, não tem essa isenção de pena. Ok. Ou deficiente também, né? Acho que sim. Não é no deficiente só o idoso aqui. A princípio só o idoso. Porque seriam partes mais vulneráveis, eu pensei que o deficiente. Mas é que o nosso código ele ainda é de 40, né? O nosso Estatuto do Deficiente é mais recente. É verdade. Né? Vamos falar um pouco das nossas leis, normas, tratados, convenções, tudo que já está ratificado. Os movimentos mundiais também, que já existem há tanto tempo, né? Que já estão no Brasil, mas tem gente que não sabe, fica assim, pensando que alguém está falando, está inventando uma história, né? Já ouvi até dizer, né? Essas loucas, essas desocupadas ficam aí, sabe? Então tem muita coisa pejorativa, mas eu acredito que quem faz isso e fica aí em grupetos discutindo e perseguindo, são pessoas muito mal informadas. Eu acho que estou diante aí de uma professora também, né, formada. Vamos conversar um pouco, quero saber a sua opinião, se possível. Veja bem, nós temos de 25 de novembro a 6 de dezembro, aquelas comemorações, né, que estão ativismo de combate à violência contra a mulher.
Aí, quando a gente vai pesquisar, doutora, no dia 25 de novembro, se comemora o Dia Latino-Americano da Não Violência contra a Mulher, né? E isso já existe há 37 anos. Quer dizer, tem gente ainda querendo contestar, né? Que eu acho que é incrível. Também se comemora o Dia Internacional para a Não Violência contra as Mulheres, então no dia 25 de novembro, são duas datas, né? A latino-americana e a internacional. Mas há 42 anos a ONU criou a Unifem, né? A Unifem, doutora, é aquele movimento que foi feito pela ONU com a intenção mesmo de promover e financiar, né, programas que orientassem sobre os direitos das mulheres. E o incrível é que fala muito do empoderamento das mulheres. Poxa, a gente escuta discurso de gente importante dizendo que empoderamento feminino e vão contra, né? Parece assim que é realmente uma pessoa faltando muito esclarecimento. Porque o que nós temos? Nós estamos com a Unifem no Brasil, na formação dela, há 42 anos. Quer dizer, que uma pessoa combater o discurso do outro que já existe há 42 anos é meio estranho, né? E nós temos, há 26 anos, a sede da Unifem no Brasil, veja bem, tá? E há 5 anos isso se transformou, nos últimos governos, né, como a ONU Mulheres. Eu já vi gente combatendo de ONU Mulheres, porque a ONU tem que saber o que vai fazer da vida dela, quer dizer, nada o indivíduo sabe que é uma sequência do tempo, né? E fica feio, né? Uma pessoa fazer uma crítica desse tamanho, combater sem entender, né? Mas na sua opinião, o que se dá essa violência verbal, digamos, essa violência discursiva, eu até diria, né? Contra uma transferência do ego da pessoa, é uma violência que ele tem embutida e vai extravasar através dos processos, digamos, legais. O que nós podemos entender quanto a isso na sua opinião? Como a gente conversou agora há pouco, nosso país ainda tem um histórico de ser muito machista. Nós temos uma cultura, se é que se pode chamar assim, né? De um país em que as mulheres ainda ocupam um lugar de submissão em relação aos homens. Então, de pouco tempo para cá, nós estamos recebendo um destaque na sociedade, ocupando cargos diferenciados, assumindo responsabilidades que historicamente os homens ainda não estão acostumados a lidar. Então existe ainda bastante resistência. Então cabe a nós continuarmos com essa luta, continuarmos ocupando esses espaços e mostrar que isso veio para ficar, né, que a tendência é que realmente nós nos igualemos, porque ainda existem mulheres hoje, né, principalmente na iniciativa privada, que ocupam exatamente o mesmo cargo e recebem salários inferiores. Né? Então isso é algo que a gente precisa batalhar bastante para mudar ainda. Na seara pública a gente tem pelo menos essa igualdade, que é um dos princípios do concurso público, é a igualdade. Então a gente tem igualdade de acesso aos cargos públicos, consequentemente aos salários. Mas na iniciativa privada isso realmente é algo que ainda é muito latente, que é preciso um combate mais efetivo e infelizmente isso acaba incomodando as pessoas que ainda têm esse tipo de pensamento retrógrado de que nós devemos ser submissas. Agora parece-me que na área de concursos também, na hora da promoção, elas não têm tanta chance assim, né? Sim, ainda tem uma discriminação bastante. Existem algumas mulheres que se queixam nesse momento da promoção, porque daí já, né, é algo um pouco mais menos objetivo, né, os critérios são menos objetivos, e aí existem sim esses relatos de diferenciação no momento da promoção. Agora, pensando mais um pouco do que nós referimos agora, veja bem, falando em homens, né, que o senhor falou, veja bem. No dia 6 de dezembro tem o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pela Violência contra as Mulheres. Na verdade, esse movimento ele é dividido da seguinte forma: faz 27 anos que as mulheres criaram, né, no mundo inteiro isso, hein? Os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Mas o surpreendente, que eu acho que é assim que os homens têm que entender, muitas vezes, como a senhora diz, que estão desatualizados, né? Há 29 anos, o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.
Acho que esse é um dado importantíssimo no momento que o que a senhora está falando, que ainda há homens com eu acho que é um problema emocional, né? Eu ouvi muito de uma psicóloga que faz parte dos estudos de psiquiatria aí da USP, né? E ela dizia que todas essas críticas, muitas vezes, esse pessoal assim, muito acirrado, sou contra gênero, sou contra assim, tudo aquilo é um problema mal resolvido dentro do indivíduo. Então, quer dizer, talvez a pessoa tenha medo da competição da mulher, talvez seja isso, né? E não se sinta tão seguro, não sei qual o motivo, porque se já tem há tanto tempo um movimento masculino, o que é que ainda temos de resistência? Não sei a sua opinião, mas ela tem esse pensamento que falta ainda uma maturidade, digamos, emocional, né? De algumas pessoas. A expectativa é que com o passar do tempo isso tenda a diminuir, como a gente já percebe hoje que já existem homens apoiando, entendendo de forma mais efetiva, até combatendo em relação a outros homens a violência contra a mulher, né? Sim. Mas realmente é um trabalho a longo prazo que nós teremos aí, não é algo para amanhã que a gente vai conseguir, é algo de gerações. Por isso a importância da gente trabalhar e conscientizar as próximas gerações. Eu compreendo o que a senhora está explicando, eu acredito que está bastante claro, eu acho que todas as mulheres têm que escutar o que a senhora falou e trabalhar também em cima, né, dessa continuidade. É interessante também, doutora, assim que eu fiquei analisando, né, para poder fazer essa entrevista tão importante, eu tive que estudar um pouco, sinceramente, né? Mas nós temos aqui que relembrar a questão da CIDAW, né, que foi feita uma Assembleia Geral das Nações Unidas, né, tem a resolução 34/180, aí vem a Convenção, né, de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, em 18 de dezembro de 79, veja bem. Né? Então, nós vamos ter a ratificação em 12 de março de 99. Gente, olha as datas, né, para a gente poder sentir há quanto tempo está essa luta. Nós temos também a Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993, né? E vamos ter a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim de 1995, onde eu estive lá, esteve a doutora Rosemarie Correia também, que foi a primeira delegada, né, das mulheres. Então, quer dizer, não é falta de que haja toda a defesa em relação ao direito das mulheres no plano internacional, que o Brasil ratifica, né, passa por ordenamento interno, e me parece que o que falta realmente é assim, não sei se lhe dizer se é do campo do judiciário, se é do legislativo ou do administrativo, né, quais os poderes, que realmente tem que usar a sua, não vou dizer a sua força, mas o seu poder, né, de implementar as coisas, porque não adianta ter, não é, tudo isso, acabarmos sendo colocados como violadores internacionais, porque são os relatórios, né? E não sei qual a sua opinião, assim, o que podemos fazer para que isso, além das mulheres, dinamize, né? Porque nós dependemos dos poderes acima de nós também. Sim. Enquanto sociedade, nós podemos cobrar, principalmente votar de forma consciente, né? Escolher de forma consciente os nossos representantes. Porque a própria Lei Maria da Penha é uma das leis mais modernas, né, melhor conceituada do mundo, uma das melhores conceituadas do mundo, mas não adianta a gente ficar trabalhando só com a teoria, é preciso que ela seja implementada de fato. A Lei Maria da Penha é uma lei multidisciplinar, multifacetária. Então, para que a mulher esteja efetivamente tutelada, é imprescindível a atuação conjunta dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, não basta que nós tenhamos excelentes leis, é preciso que essas leis sejam efetivadas. Então, a Lei Maria da Penha é uma excelente lei, extremamente bem conceituada no mundo, mas é imprescindível que a gente consiga colocar ela em prática, efetivamente. Não basta que a vítima venha na delegacia registrar o boletim de ocorrência. Ela precisa de todo um suporte para sair dessa situação de violência. O boletim é o primeiro passo para uma investigação criminal, para que esse agressor responda a um processo criminal futuramente, mas essa vítima ela precisa ter um apoio social para ser reinserida no mercado de trabalho, porque muitas delas são
dependentes econômicas. Essa vítima precisa de um apoio psicológico, porque o agressor dela é uma pessoa com quem ela tem um relacionamento afetivo, então não é tão fácil lidar com esse tipo de situação, né? Processar o marido, o pai ou o próprio filho. Por isso muitas delas retornam em pouco tempo querendo retirar a queixa, se retratar, né? Então é imprescindível que todas as esferas caminhem juntas para dar esse suporte de maneira integral para as vítimas. O interessante é essa forma como a senhora coloca, doutora, porque inclusive eu fiz uma pesquisa recente, a quantidade de mulheres divorciadas e de mães solteiras é uma coisa impressionante. E o dado que achei curioso é que quando ocorre o fato da gravidez, por exemplo, da mãe solteira, o pai nunca quer ficar com a criança, mas a mulher assume, né? A família do pai do bebê, ninguém a assume. A outra família da filha, né, da mulher, assume o bebê. Eu achei um dado interessantíssimo. E quando há a separação, é curioso. O judiciário, os advogados, todo mundo já dizem que é ela que vai ficar com a criança, com as crianças muitas vezes, né? E não é assim que, às vezes foi só o marido que disse, não, ela fica com os filhos, né? Ela também vai pleitear os filhos, é engraçado, né? Então, é um dado que achei muito interessante, nós estamos discutindo isso com um outro grupo, até são homens que estão estudando esse fato aí, não é? São momentos que tem que se reestruturar também toda uma sociedade para conviver com essas mulheres que acabam sendo as chefes de família, as chefes de educação dos filhos, né? E aí elas passam a ter outras responsabilidades que não só a mãe, né? E me parece que eu pelo menos até agora não ouvi nenhum seminário, algum debate, alguma coisa especificamente, né, de legislação para esse tipo de situação, que é um nicho de mulheres surpreendente. A quantidade, os milhões, né, no país inteiro, tem que ter uma política pública, eu diria, já especializada, né, porque elas acabam mais vulneráveis. Sim. O número de mulheres chefes de família hoje cresceu absurdamente, né? E o número de divórcios, como você bem destacou, também vem aumentando gradativamente. E é interessante a relação entre essas situações com a questão da independência feminina, na minha percepção, né? Antigamente, muitas mulheres se submetiam a anos de um casamento violento, infeliz, desgastante, por questões culturais, que ela não poderia se divorciar, que ela não poderia ser mãe solteira, ou que ela não tinha condições financeiras de sustentar. E hoje em dia, isso é colocado em segundo plano para a mulher, né? Então, no momento do divórcio, a prioridade é ela e os filhos. Muitas mulheres hoje assumem o divórcio, assumem a família, porque percebem que é muito melhor você ter uma família, ela e os filhos, a ter uma família com um pai agressivo, violento, alcoólatra, que não vai dar atenção para essas crianças. Então é muito melhor que ela crie os filhos de uma forma prudente, né, com educação, do que criar na presença de um pai que não vai acrescentar em nada positivo. Agora digamos assim, é alguém que é da área do judiciário, não posso citar, mas que está estudando e fazendo essa pesquisa, é muito interessante porque ele diz que é um público que deveria ter um pouco mais agilidade nos processos quando envolve as crianças com essas mulheres, porque como a senhora disse, ela é uma chefe de família, mas ela é uma chefe de família vulnerável, porque ela vai ter que brigar, é fácil sair da casa, mas bom, agora você te vira se quiser uma pensão para os filhos, entendeu? Quer dizer, aí o aluguel que estava por conta de dois vira de uma só. A escola que era repartida, até mesmo para levar e buscar, virou por uma só. Então, de repente, assim, o que eram dois para fazer algo para 3, 4 crianças, né? Ainda teve um comentário muito interessante, que na separação, ela assume até a sogra, o sogro que são doentes, idosos, né? Quer dizer, ela não se desfaz da estrutura familiar. E eu acho que essa é uma observação muito interessante para se reestudar nessa questão também da violência e do judiciário, que é o que ele está tentando ver, o tempo que está se levando para as decisões, né, principalmente quando está envolvendo crianças e idosos e deficientes. Eu acho que é uma iniciativa muito linda dele e que a gente tem que comentar, né, porque
já tem homens então se interessando por isso. Olha, doutora, sinceramente eu estou muito feliz, estamos muito orgulhosas dessa entrevista. Foi muito importante para nós, eu principalmente aprendi também muito, eu aprendo tanto quando eu faço as entrevistas, só não imagino. Principalmente porque a senhora é jovem, tem um futuro pela frente, não é? Essa ponderação, essa força que vem, né, dessa sua juventude, dá para se perceber todo o longo da sua carreira, o quanto poderá estar contribuindo para todas nós mulheres, não é? Principalmente as mulheres que estiverem em uma situação mais vulnerável. Foi muito legal vir aqui à segunda delegacia, conversar com a senhora, ser bem recebida. E então eu só gostaria que antes de encerrar... Eu sou coordenadora do livro de Lei Maria da Penha. Esse livro, tem ele aqui. Esse livro ele foi coordenado por mim, por um outro delegado, o Dr. Cleópatra, lá do Maranhão. E ele foi escrito em coautoria por diversos delegados de todo o país. Então é a visão do delegado de polícia em relação à questão da violência doméstica, já que o delegado de polícia ele é o primeiro garantidor dos direitos, é ele normalmente a primeira porta de entrada para as vítimas de violência doméstica, né? Para gente que, via de regra, acaba vindo o primeiro pedido de socorro. Então é um livro que tem essa visão prática do dia a dia do delegado de polícia no combate à violência doméstica. É um livro que ele é dividido em duas partes. Uma primeira parte é a análise da lei, que é o que a gente mais encontra aí no dia a dia, e a outra metade do livro são artigos científicos com temas mais polêmicos, diferenciados, que já é mais difícil da gente encontrar, como, por exemplo, a questão dos transexuais, né, a extensão das medidas protetivas às mulheres trans, a possibilidade da lesão psíquica passar a configurar uma lesão física, porque muitas vezes a violência psicológica ela é tão grande que ela acaba trazendo reflexos físicos para a vítima. Então são temas diferenciados que são trazidos nesse livro. Muito boa essa colocação também da violência psíquica, como disse, né? Ela materializa, não é? Sim. Bom, então neste caso, quem tem interesse do livro procede como? É só entrar no site da editora De Plácido e procurar lá pelo nosso livro, que é a Lei Maria da Penha, comentários artigos por artigos e estudos doutrinários. Então nós vamos colocar a capa e os dados da editora, ótimo, tá? E fica mais fácil para as pessoas encontrarem. Então deixo pessoas despedidas aqui, foi um bom momento para as nossas internautas, para os nossos internautas, né? E pedimos que passe essas informações à frente, né? Sim. Estamos aí nos ativismos contra a violência contra a mulher, sim, estamos aí no momento festivo, né, dos 30 anos da Constituição, garantidora dos nossos direitos. Estamos aí 70 anos da Declaração da ONU e citamos quantas e quantas, né, atitudes internacionais. Vamos atrás disso, mulheres, vamos né, buscar levar para frente, vamos debater nas nossas empresas, nas nossas faculdades, nos grupos que tenhamos, vamos convidar aí as nossas delegadas aí também para explicar mais detalhes, para nos prevenirmos contra a violência. Fica para as suas despedidas. Eu queria agradecer o convite, foi uma excelente oportunidade de conversar um pouquinho, parabenizar vocês pelo canal e dizer que eu estou à disposição pela rede social, eu tenho Instagram, Jaque Valadares, qualquer dúvida pode mandar por lá, qualquer esclarecimento, a gente está à disposição. Então tá, muito grata também mais uma vez, um grande abraço, gente, final do ano, ano novo, 2019 aí, estamos numa fase de transição, temos que estudar os nossos direitos, vamos nos reunir, vamos partir, vamos nos organizar, então 2019 promete, mulheres, vamos em frente, luta pelos nossos direitos, até mais.